Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiramente gostaria de pedir desculpa para vocês pela demora para a gravação desse vídeo. Então, eu vou utilizar o exemplo que o professor João Paulo trabalhou com vocês com simulação, né, e vou mostrar qual é a forma analítica de sintonizar um controlador PID, né, pelo método do lugar geométrico das raízes. Como vocês perceberam, nós precisamos, né, ter conhecimento da função de transferência do sistema a ser controlado, né, o tipo de controlador que será utilizado, né, que nesse caso aqui é um controlador PID, desculpem, né, e nesse caso então nós sintonizaremos um controlador PID e aí como critérios de projeto, né, como dados iniciais para projetar esse controlador PID, né, para fazer a sintonia, nós temos essas três informações. Nós temos o tempo de acomodação, que é de 40 segundos, nós temos o máximo pico de 10% e o erro em regime permanente para uma entrada rampa, igual a 3. Nós sabemos que a partir do máximo pico de 10%, nós podemos chegar no QC, que é o fator de amortecimento. Então, se você tem um critério aqui de desempenho de um overshoot de 10%, o QC do seu sistema, né, ele fica próximo aqui de 0,6. Nós temos também, né, um tempo de acomodação de 40 segundos. E aí, como eu já tenho o QC e tenho o tempo de acomodação, eu consigo encontrar o ômega-n, que é a frequência natural de oscilação, que aqui ficou igual a 0,167 aproximadamente. E aí, a partir dos valores, né, de QC e ômega-n obtidos a partir da especificação de tempo de acomodação e máximo pico, nós podemos estimar a localização dos polos dominantes. Dentre esses polos, eu escolhi o polo S1, né, que é o caso aqui de menos QC ômega-n mais J ômega-n raiz de 1 menos QC ao quadrado. Né? E temos o polo S2, que é complexo conjugado do polo S1, que nesse caso eu só não escrevi ele aqui, que é o que tem a parte real negativa. Então, a partir da localização de S1, né, eu vou ter aqui um dos polos dominantes, o S2 é o complexo conjugado deste polo S1. Calculando aqui por meio dessa equação o valor de S1, nós temos que o polo S1 é igual a menos 0,1 mais J 0,1336. Então, a partir de S1, eu preciso então calcular os valores do módulo de S1, que foi aqui de aproximadamente 0,167, né? E precisamos também calcular a fase de S1, né? Se você jogar direto na calculadora, pode ser que você encontre um ângulo de menos 53,18. Porém, né, essa informação está errada, né? Porque como eu tenho um polo com parte real negativa e parte imaginária positiva, o ângulo está no segundo quadrante. Portanto, você precisa somar 180 e o ângulo correto é o ângulo de 126,81. Tudo bem? Então, esse é o primeiro passo. Nós calculamos o módulo de S1 e a fase do S1, né, que é o arco tangente da componente imaginária dividido pela componente real. Se você encontrar menos 53, precisa somar 180 para estar no quadrante correto. Então, esse é o primeiro passo, né? Vamos então para o segundo passo, né? No segundo passo, nós temos que calcular o módulo de G de S1 vezes H de S1. G de S1 é a função de transferência do processo a ser controlado. H de S1 é a função de transferência da realimentação, né? O H de S, desculpa, né? É a função de transferência do processo a ser controlado. Então, se eu quero G de S1 e H de S1, como o H de S é igual a 1, eu só preciso calcular para o G de S. Então, G de S1, basta você substituir S1 no lugar do S, né? E aí você tem aqui 1 sobre 10S mais 1. Nesse caso fica 1 sobre 10, que multiplica menos 0,1, mais J 0,1336, né? Mais 1. Tudo bem? E aí vem o seguinte, né? Quando você fizer essa multiplicação, 10 vezes menos 0,1 vai dar menos 1.
menos 1 mais 1 aqui, cancela. Sobra somente a parte imaginária, que é 10 vezes J0,1336. Né? Então fica aqui o G de S1, número complexo, 1 sobre J, 1,336. Né? Então esse aqui é o meu G de S1. Qual é o módulo desse número? É o módulo do numerador, que é 1 dividido pelo módulo do denominador, que é 1,336. E, portanto, o módulo de G de S1, né, não precisa colocar o H de S1 aqui, porque o H de S1 é igual a 1, é igual a 0,748. E a fase desse número complexo, né? Como é que eu calculo a fase desse número complexo aqui? A fase desse número complexo será a fase do numerador menos a fase do denominador. A fase do numerador é zero, porque eu tenho uma constante positiva. E a fase do denominador é 90, porque eu tenho um número imaginário positivo. Então a fase dá 90. 0 menos 90, nós chegamos então à conclusão de que o φ, né, que é a fase do G de S1, que é esse carinha aqui, é igual a uma fase de menos 90. Então, quais as informações importantes que nós obtivemos aqui? O módulo do G de S1, né, e a fase do G de S1, que nas nossas equações a seguir é chamado de φ. Então, precisamos guardar esses valores com carinho no fundo do coração para poder ir para o próximo passo. Depois, em seguida, né, vem a determinação do ganho integral. A determinação do ganho integral parte, né, do limite, né, onde 1 sobre o ganho de velocidade, explicado pelo professor João Paulo, é igual ao limite de S tendendo a zero de S que multiplica o controlador vezes o processo. Né, considerando aqui que nosso H aqui é igual a 1. Então fica aqui que o limite de S tendendo a zero de S vezes a função de transferência do controlador PID, né, com um denominador comum, vezes o G de S, que é o processo. Então, 1 sobre, né, o ganho de velocidade, né, que é o erro em regime permanente para entrada rampa, né, fica igual a 0,33, certo? Então, nós temos nesse caso aqui 0,33, né? Pessoal, desculpa só uma correção aqui, né? O KV é 1 sobre o erro em regime para a entrada rampa, tá? Ficou errado aqui, então eu peço que vocês me desculpem. Coloquei a variável errada aqui, né? Então, 1 sobre o erro em regime para a entrada rampa, né? Que é 3, 1 sobre 3, que é 0,33, que é o KV, é igual ao limite, né? Fazendo S tendendo a zero, nós vamos perceber, né, cancela esse S com esse, faz esse S tendendo a zero, aqui tendendo a zero e aqui zero. Isso aqui vai sobrar somente KI, né? E aí fica que KI é igual a 0,33. Então o ganho integral já foi determinado. De posse do módulo de S1, fase de S1, que é o beta, módulo de G de S1, fase de G de S1, que é o φ, e do ganho integral, nós podemos então ir para as equações, né, do cálculo do controlador PID dos parâmetros que estão faltando, que são Kp e Kd. Substituindo os valores nessa equação, nós vamos ver que esse termo aqui será igual a menos 1, com esse sinal de negativo fica mais 1, e esse segundo termo aqui fica menos 2,396, com esse sinal de negativo fica positivo também. Somando isso, nós chegamos num Kp de 3,39, né? E para o Kd, calculando esse primeiro termo, nós chegamos em menos 9,998, mais o segundo termo, né, de aproximadamente aqui um valor de 11,94. Resolvendo essa conta aqui, nós chegamos em um Kd igual a 1,941. E, portanto, nós temos aqui que o módulo de S1, né, é igual a 0,167, o beta 126,81, módulo de G de S1 0,748 e a fase do G de S1 igual a menos 90. Né? E também utilizamos aqui, né, faltou deixar claro, né, que nós usamos aqui um KI,
minhas canetas estão falhando aqui, vocês me desculpem, né? Nós chegamos aqui em um KI de 0,333, que foi o que foi utilizado aqui, né? É importante frisar que o KI utilizado foi esse. De posse do valor de KP, KD e KI, basta você substituir eles, né, na função de transferência do controlador PID, e aí você terá essa situação. KDS ao quadrado mais KPS mais KI sobre S, e aí você chega, né, em 1,941 S ao quadrado mais 3,396 S mais 0,33 dividido por S. Com esse controlador PID, se você fizer as simulações para entrada degrau e entrada rampa, você tem que verificar, né, se o sistema atendeu as seguintes condições, que são, né, um erro em regime permanente para entrada rampa igual a 3, um overshoot de 10% e um tempo de acomodação igual a aproximadamente 40 segundos. Tudo bem? Então, basta vocês simularem, né, junto com o professor João Paulo, como ele instruiu no vídeo, para verificar se está tudo correto e se os critérios de projeto foram atendidos. Beleza? Muito obrigado pela paciência de vocês e nos falamos aí na próxima semana. Muito obrigado e até o próximo vídeo.